Olá, tudo bem? Eu gostaria de meditar com você hoje a respeito do desamparo de Deus. Você já se sentiu desamparado por Deus? Você já se sentiu enfraquecido em sua espiritualidade? Há uma razão para isso, e eu gostaria de meditar a respeito desse tema, desse assunto, a partir do texto de 2 Crônicas, capítulo 32, verso 31. Diz assim a palavra de Deus: Deus o desamparou para prová-lo e fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Esse texto aqui é uma nota de redação do cronista em relação à vida do rei Ezequias. O rei Ezequias, ele foi filho do rei Acás. Acás foi um rei perverso, idólatra, mas pela graça de Deus, o rei Ezequias foi um rei piedoso, diferente do seu pai. Promoveu profundas reformas religiosas no seu tempo. Deus era com ele em todos os momentos, lhe concedendo a sua graça, e especialmente em um momento muito delicado, numa batalha contra Senaqueribe, o rei da Síria, Deus lhe deu uma vitória milagrosa através de um anjo que destruiu o contingente militar de Senaqueribe. E após essas vitórias e essas renovações espirituais, o Senhor permite então que ele contraia uma doença. Nós não sabemos exatamente que doença era essa, mas sabemos que Deus o curou milagrosamente dessa doença. A questão é como Ezequias respondeu a essa graça de Deus. E nós aprendemos no texto de 2 Crônicas que Ezequias se orgulhou. Ezequias encheu-se de si mesmo. Ele recebe embaixadores da Babilônia que vieram vê-lo, e ao invés de falar a respeito de como Deus tem sido misericordioso com ele, como Deus tem dado vitória a ele nas batalhas, ele decide se orgulhar, ostentando as suas vitórias com base no seu poderio militar, e mostra a esses embaixadores as suas armas, os seus tesouros, como se essas coisas que tivessem dado a ele vitória, como se essas coisas tivessem promovido uma renovação espiritual no povo de Deus. E nesse momento, o redator de Crônicas nos diz que Deus o desamparou. Veja, o texto não diz que Deus o desamparou depois que ele se orgulhou, mas Deus o desamparou para que ele conhecesse o que estava em seu coração diante daquela provação. Então, por um lado, Deus retira a sua mão restritiva, graciosa, da vida de Ezequias. E, por outro lado, envia uma aprovação, os embaixadores da Babilônia. E naquele momento em que Ezequias está só, com seu próprio coração, ele demonstra orgulho, vaidade, arrogância, prepotência, incredulidade no poder de Deus e credulidade nas condições materiais do seu reino. E por que Deus fez tudo isso? Por que Deus retirou a sua mão restritiva, misericordiosa do coração de Ezequias? O texto que eu acabei de ler, ele responde: para prová-lo, para fazê-lo conhecer tudo o que lhe estava no coração. Obviamente Deus sabia o que estava no coração de Ezequias, mas Ezequias não sabia da sua fragilidade, da sua pecaminosidade, da sua tendência à incredulidade e à confiança nas condições materiais. E ele precisava conhecer, ou pelo menos reconhecer mais uma vez, o seu próprio coração. Isso nos ensina que as nossas quedas, quando nós caímos em pecado, quando nós falhamos com o Senhor, elas estão também debaixo do controle soberano de Deus. Elas estão debaixo da vontade de Deus. E Deus permite que os seus filhos caiam, tropecem, na maioria das vezes, para conduzi-los a uma compreensão mais clara de quem eles são, do seu próprio coração, uma compreensão de que sem o Senhor eles não são capazes
de obedecer, não são capazes de crer, não são capazes de se arrepender dos seus pecados. Sem o Senhor, abandonados, desamparados ao nosso próprio coração, nós caminhamos rumo à destruição, à autodestruição, como Agostinho dizia: o que sou eu sem o Senhor? O que é o meu coração como meu próprio guia, se não um guia para o abismo? Então essa é a primeira lição que nós podemos tirar desse texto, que as nossas quedas estão debaixo da vontade de Deus e são permitidas pelo Senhor, para que possamos perceber que se não for a sua graça, se não for a sua misericórdia, nós não somos capazes de viver em santidade. Nós não somos capazes de sermos fiéis a Ele. E por outro lugar, como consequência dessa primeira lição, também nós temos uma segunda aplicação de que todas as nossas ações piedosas, a fé que nós temos em Cristo Jesus, o arrependimento de pecados, tudo isso não é resultado do nosso livre-arbítrio, não é resultado da nossa inteligência, das nossas capacidades inatas, mas é da mão sustentadora de Deus. É o amparo de Deus que nos faz crer, que nos faz nos arrepender dos nossos pecados, que nos faz obedecê-lo em sua palavra. E quando ele tira essa mão, quando ele nos desampara, nós vemos quem realmente nós somos, sem as mãos do Senhor. Nós dependemos totalmente do amparo gracioso de Deus para termos fé, arrependimento e santidade. Tudo vem dele. Tudo vem dele. Como Oséias vai dizer: ó Israel, a tua desgraça vem somente de ti, mas o teu socorro somente de mim. Então, que nós possamos aprender que Deus permite que nós venhamos a cair em pecado, a sermos envergonhados, a sermos humilhados, não para nossa destruição, mas porque em algum momento nós acabamos pensando de que nós somos autossuficientes, de que nós conseguimos tudo isso por conta própria, que nós somos santos porque nós nos esforçamos demais. Não. Que nós possamos aprender que tudo vem da graça de Deus. E assim mantenhamos-nos humildes, mantenhamos-nos com uma postura discreta, simples, agradecidos sempre a Deus por caminhar em santidade, à medida que Ele nos concede graça e nos ampara com a sua mão. Que Deus os abençoe.